Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, você já se sentiu grande demais para servir alguém? Já pensou que alguém abaixar-se para te ajudar seria humilhante? Pois no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus, o Filho de Deus, se abaixa para lavar os pés dos discípulos e ele nos deixa um recado. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, fica comigo até o fim, porque essa palavra vai revolucionar a sua ideia sobre grandeza e revelar o verdadeiro coração de Cristo. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, porém, mais tarde, vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meus discípulos. Respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem: Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então, eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse:
Pergunte de quem o mestre está falando. Então, aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você vai fazer? Faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Como era Judas, que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu: Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João, capítulo 13, versículos do 1 ao 5. Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus sabia que sua hora tinha chegado. Ele se levanta da mesa, tira o manto, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Grandeza não está em ser servido, mas em servir com amor. Jesus ensina que o maior é aquele que se abaixa por amor. João, capítulo 13, versículos do 6 ao 11. O diálogo com Pedro. Pedro resiste. Tu nunca lavarás os meus pés. Mas Jesus responde: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pedro então se entrega completamente. Muitas vezes resistimos ao toque de Jesus, porque achamos que somos indignos, mas Ele quer nos lavar, nos purificar. Precisamos deixar. João, capítulo 13, versículos do 12 ao 17. O ensinamento do serviço. Jesus pergunta: compreendeis o que vos fiz? Ele explica que deu o exemplo para que nós façamos o mesmo. A fé verdadeira não é soberba, é serviço. Quem ama, cuida. Quem segue a Cristo lava os pés dos irmãos com atitudes de humildade e compaixão. João, capítulo 13, versículos do 18 ao 30. A traição de Judas. Jesus anuncia que um dos discípulos o trairia. Ele entrega um pedaço de pão a Judas e o inimigo entra nele. Judas sai e o texto ele diz: e era noite. Judas estava tão perto,
fisicamente de Jesus, mas tão longe em espírito. Que tristeza é estar à mesa com Cristo e mesmo assim rejeitá-lo no coração. Não permita que a noite entre em sua alma. João, capítulo 13, versículos do 31 ao 35. Amai-vos uns aos outros. Jesus, ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é a roupa, não é a igreja, não é o nome, é o amor que revela quem é de Jesus. Amar como ele amou é a marca do cristão verdadeiro. João, capítulo 13, versículos de 36 ao 38. A previsão da negação de Pedro. Pedro diz que daria a vida por Jesus, mas ele responde: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Até quem ama sinceramente pode falhar, mas Jesus, ele não rejeita Pedro, ele restaura. Mesmo que você tenha caído, ele quer te levantar. Meu irmão e minha irmã, o que Jesus fez neste capítulo não foi só lavar os pés, foi ensinar o caminho da humildade, do perdão e do amor incondicional. E se essa palavra tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e caminhe comigo, capítulo por capítulo, deixando Jesus te lavar, te ensinar e te renovar. E escreva aqui abaixo nos comentários: Senhor, lava também os meus pés. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa aprender o poder do servir. Que o Espírito Santo forme em nós o coração de Jesus, o servo fiel. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.